Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Pod Contábil da CPA Prime Contabilidade. Hoje falaremos tudo sobre a convenção coletiva dos empregados do sindicato dos escritórios de advocacia de São Paulo. E para isso, para brilhantar, nós temos aqui a pessoa muito sábia, que é a nossa sócia do departamento pessoal e RH, a Ilane. Seja bem-vinda. Obrigada, um ótimo dia a todos. É um prazer estar aqui, por esse convite, agradeço ao Ricardo, né, por essa confiança, e vamos esgotar todas as possibilidades que haja na convenção coletiva. E sabe por quê? O nosso intuito aqui é que você, empregador, faça o mais correto possível para que evite reclamações trabalhistas posteriores. E também o seu funcionário, o seu colaborador, fique satisfeito, trabalhe bem, dê boa produtividade e rentabilidade a você. Então, o nosso intuito aqui é esse: é que você se saia melhor, se saia bem, e aí poder também esclarecer todas as tuas dúvidas. Aqui vai estar nossas redes, você entra em contato, teremos o maior prazer em atendê-lo, tirar todas as suas dúvidas dos empregadores. Então fiquem à vontade, falem, comentem, curtam os nossos vídeos e nos sigam nas redes sociais. Maravilha. Então, ó, nós temos aqui a convenção coletiva na tela e nós vamos explicar item a item. Então, vamos começar lá, Ilane. Então, vamos começar pela database, né? Bem simples, né? A database é agosto, né? Para quem não está muito acostumado, eu vou tentar falar também de uma forma bem simples para que a pessoa possa se achar, né? Para que ela possa se habituar. Então, o que é uma database? Database é o mês na qual o sindicato encontra com o sindicato dos trabalhadores e sindicato dos empregados e das empresas para que discutam cláusulas, valores, reajustes. Então, a database é o mês de dissídio, é o mês do reajuste. Maravilha. Então, é sempre o funcionário tem que imaginar que ele vai ter o aumento salarial, o reajuste no mês de agosto, né? Um detalhe importante, Ricardo: às vezes nem sempre sai na database o reajuste. Pode demorar alguns meses ou pode sair no mês seguinte, mas o importante é que a data é base. Então, se ele sair, um exemplo, como a nossa database aqui é outubro, vamos supor que saia em dezembro. Então, eu tenho que pagar o reajuste de salário, também como os outros benefícios, etc., de outubro até quando saiu o reajuste. Importantíssimo isso. Então, como demora, né? Porque os dois sindicatos eles têm que fazer o acordo, né? A convenção ou o dissídio. Então, você paga esses meses anteriores, né? Quando sai o dissídio, né? Na Maravilha. verdade, eu queria fazer só uma retificadora. A data base dos empregados, ela é em agosto, tá? Perdão. É porque o reajuste saiu em outubro. Então, por isso que a gente está com outubro na cabeça, mas a nossa data base, ela é em agosto, né? Então, fiquem atentos. Ótimo. Então vamos lá. E os beneficiários? Os beneficiários, o que que acontece? Hoje, na data de hoje, o dissídio, o valor mínimo para quem está contratando é de R$ 2.100. É o valor do piso salarial. Esse é o piso. Esse é o piso. Pra quem... Então, um exemplo, isso é o mínimo, né? É lógico que existe uma tabela, igual nós estamos mostrando, o valor mensal até R$ 8.000. Então, para quem ganha um pouco a mais, né? Sempre há um reajuste diferenciado. Mas esse ano saiu 6,13 de reajuste e o piso mínimo foi para 2.100. Às vezes os nossos clientes, eles perguntam para gente: qual o valor que eu vou registrar, né, o meu funcionário? É muito importante a gente deixar em aberto aqui que esse valor de 2.100, ele é base. Mas se eu tenho um funcionário já registrado nessa 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 função, eu tenho que seguir a mesma função que eu já tenho no registro. Ok. Então, se eu já tenho uma recepcionista com R$ 3.000, eu não posso seguir o piso dos 2.100. Por quê? Por causa da equiparação salarial. Ok. Então, quem ganha mais vai aplicar os 6,13.
né? Aplicou, né? Aplicou, Aplicou nesse porque ano 6,13, isso, né? E perfeito. tem ali em cima, né? Volta um pouquinho, por favor, Elane. E isso é mensal, ou R$ 9,55 por hora, né? Então, para quem é Significa, horista. isso significa que o sindicato ele permite o registro para horistas também. Tá. Volta só um pouquinho na cláusula 3, por favor. Então, os beneficiários, a gente esqueceu de falar que os beneficiários são todos registrados no escritório, né? Exceto os advogados com a OAB, né? Isso. Correto? Os advogados nós vamos falar em segundo plano, Certo. né? Então, Em aqui é para outro todo momento mundo. vamos falar. É Isso. para quem é funcionário, Funcionário no... sem a OAB, né? Isso, Ok. perfeitamente. Então, vamos lá. Então, reajuste está feito, né? Então, é 2.100 o piso mínimo, 9,55 por hora, ou, nesse ano, foi um reajuste de 6,13, né? Isso. Ótimo. Perfeitamente. Data de pagamento, acho que pouco importa, todo mundo sabe, né? Que tem que pagar na data, né? Que é até o quinto dia útil. Existem empresas que adotam o pagamento no quinto dia útil. E existem empresas que pagam no dia 30, no último dia do mês. É importante saber que o adiantamento salarial, ele é obrigatório. Então, é 40% do salário a que o funcionário tem direito. Né? Pode ser proporcional na época de férias ou numa época de uma admissão. Então, é proporcional a 40%. Mas, caso o colaborador não deseja receber o adiantamento, o que é feito? Ele tem que fazer uma cartinha de próprio punho dizendo que ele não quer receber, mas o adiantamento ele é obrigatório. Caso a empresa não tenha ou a sociedade não tenha, ela pode ser posteriormente autuada por isso. Tá? Fantástico. Fantástico. Muito. É porque tem muito empregador que quer pagar só o salário, né? Só o então salário. não pode. Não pode. Ótimo. Maravilha. Aí tem a cláusula 8 lá do DSR, né? O DSR é bom falar porque muita gente não sabe o que é o DSR, né? Existem vários tipos de DSR. Nesse caso aqui, a gente está falando de desconto, né? Então, o descanso semanal remunerado, DSR. Então, o que acontece? Eu desconto também proporcional ao descanso semanal remunerado, ao domingo. Então, caso você falte ali no dia, chegue atrasado, há o desconto tanto do dia quanto o reflexo dele no feriado, no final de semana e tal, que a pessoa não venha trabalhar naquela semana, tá? Legal. Gostei desses descontos vedados também. Salvo em dolo comprovado. Essa cláusula é fantástica. Ó. Salvo, principalmente que nós estamos na área do direito, né? Salvo em dolo comprovado, o empregador não poderá descontar dos funcionários, dos salários dos empregados, os prejuízos que vieram a sofrer em razão de roubo, furto ou acidente que envolverem bens em nome da empresa ou de terceiros. Então, ou seja, eles têm que ter o dolo comprovado, ou seja, vamos colocar um furto. Então, um furto tem que ser comprovado para poder descontar. Né? Um acidente, uma quebra de equipamento, tem que ser comprovado o dolo, né? Sim. Então, vamos supor um exemplo também que você saia com valores da empresa. Aí eu saí com o dinheiro da empresa, ou eu saí com um computador, igual no meu caso, eu tô saindo aqui com o computador da empresa. Se Deus me livre, eu for roubada, for assaltada ali na rua e tudo mais, eu tenho que fazer um boletim de ocorrência, apresentar na empresa. Então, eu tenho que ter essa comprovação mostrando de que eu perdi e que não foi displicência minha, que não foi, eu não deixei jogado, né? Eu não deixei ali dando sopa, vamos dizer assim, e chegou alguém e roubou, ou quebrou, ou aconteceu alguma coisa. Eu tenho que comprovar. Isso aqui acontece também muito, eu vejo, em questão quando vai acontecer uma rescisão de contrato de trabalho. Quando vai acontecer rescisão de contrato de trabalho, às vezes as partes estão muito eufóricas ali na hora da demissão, o funcionário pediu demissão e era naquela época de correria e tudo mais. Então, tomem cuidado na hora de descontar alguma coisa também na rescisão. Por quê? Porque você tem que comprovar que o funcionário deu prejuízo realmente à empresa, para ver se você vai descontar ou não na rescisão. Tá ok? Maravilha. Bora lá. Salários compostos. Isso é legal também. Isso é mais como se formou o reajuste, né? Então, o que eles utilizaram para poder fazer
chegará ao ponto do reajuste de Tá. 6,3. Isso aí é mais para quem tem uma comissão, alguma coisa do tipo, né? Na Um verdade, salário é como composto. eles chegaram também. Então, um exemplo: salário composto, eu recebo o meu salário mais hora extra, mais adicional noturno, mais comissões. Então, o meu salário não é os 2.100. O meu salário é os 2.100, mais as médias de hora extra, mais as médias de adicional noturno, comissões, gratificações mensais ali que eu receba, que tenha essa incidência. Então, é um salário que é o fixo, mais o composto. Legal, ótimo. Então isso aí vai incidir no 13º e férias, né? Então você não vai, se você ganha 2.100 mais R$ 1.000 com adicionais, então vai ser 3.100 para 3 base mil. de férias e 13º, né? De rescisão, alguma coisa assim, né? É isso? Isso mesmo. Maravilha. Assim como o pagamento de fundo de garantia, desconto do INSS, né, que serve para aposentadoria. Sensacional. Isso aqui é muito importante. Promoções. Eu queria só fazer um Tá. adendo, porque assim, é muito importante isso aqui, porque na data de hoje, diminui a folha de pagamento. Perfeito. Tanto para a sociedade, quanto também para o desconto do colaborador. Então, hoje é rentável para ambas as partes. Mas pense comigo, numa hora de uma aposentadoria, o salário base é aquele dos 2.100. Então, hoje está satisfatório para ambas as partes. Mas, numa época de aposentadoria, o funcionário pode requerer da empresa. Mas não, né? Eu recebia por fora, ou recebia em cartão, o meu benefício, etc e tal, porque existem empresas que pagam esse tipo de comissão, esse tipo de benefício em cartões. Tomem cuidado também. Tudo aquilo que se paga em dinheiro para o colaborador tem que ir na folha de pagamento com as devidas incidências, para não ter problema posteriormente. Legal. Aí as promoções. Isso aí, o que quer dizer isso aí, Elane? A promoção terá que ser no mínimo 15%. Vamos supor que hoje eu tenha. Isso acontece muito no escritório. Às vezes a pessoa fala, olha, a sociedade, né? Eu quero tirar essa pessoa como recepcionista e quero colocá-la numa função maior, numa função de gerência ou em qualquer outra função que venha a alterar essa de recepcionista. Então, a legislação pede pelo menos 15% no aumento do salário dela, tá? Show. Aí tem aqui o prazo mínimo de atestado, né? Para fins de auxílio-doença e para fins de aposentadoria. O que seria esse aqui, atestado? Vamos começar pelo auxílio-doença, 48 horas. O que é isso aí? A empresa tem que preencher alguma coisa? Na verdade, o funcionário às vezes demora para apresentar atestado médico, né? Porque assim, na legislação não se fala um prazo correto, né? Um prazo certo para se apresentar, para poder... Porque a gente tem que comunicar o e-social, tem que fazer todas as devidas comunicações. Então, a você também que é funcionário, sempre que você tiver um problema de saúde, tiver um problema que seja assim, que foge à sua alçada, sempre comunique à empresa. Mudou também de endereço, eu vejo muitos colaboradores que mudam de endereço, aí o fundo de garantia não chega na casa dele ali, o extrato de fundo. Então, ele tem sempre que manter a empresa atualizada, não só com os atestados, etc., mas também com a sua mudança de endereço também, porque isso faz toda a diferença. A comunicação, que não haja ruído entre sociedade e funcionário. Maravilha. E esse para salário de contribuição seria a pessoa que está aposentando, às vezes pede um salário, o INSS pede um salário de contribuição, é isso, né? A gente tem 10 dias para enviar para o funcionário, né? Ah, tá. Isso. Para fins de aposentadoria. O que acontece? Existem alguns documentos, às vezes a sociedade fala assim, mas o funcionário já saiu daqui há 10 anos também, né? Tem disso também. Às vezes o colaborador, ele sai da sociedade há muitos anos, mas a sociedade é responsável por ele, frente à Previdência, durante todo o período de aposentadoria. Então, durante uns 30 anos,
ele tem que guardar toda a documentação daquele funcionário, caso ele precise lá para frente. Graças a Deus, hoje muitas coisas estão todas automatizadas, e-social atualizado, carteira de trabalho também, tudo atualizado, e a gente fica muito feliz por isso, né? Então, a Previdência tem lá todo o seu histórico, né? Então, isso é muito bom. Mas a empresa, caso o funcionário precise, a empresa tem que apresentar toda essa documentação. Às vezes um PPP, né, um documento que comprove que ele tinha ali uma função que exercia uma atividade insalubre, alguma coisa, e não está constando na Previdência. Então, tomem cuidado com isso também. Legal. Tá? Passando para o próximo. Vamos para a parte boa, do 13º. Quando que o empregador tem que pagar o 13º? Olha lá. Na verdade, o 13º, ele é pago a primeira parcela até 30/11. Tá chegando, hein? Estamos exatamente aí no dia 13/11. Mas, se em janeiro o funcionário pede para a empresa, olha, quando eu sair de férias, né, será que você não pode adiantar a primeira parcela? Será que no mês de março a gente não pode ali adiantar? Então, ele pode pedir o adiantamento dessa primeira parcela. A primeira parcela é até o dia 30/11, mas ele pode pedir para antecipar. E esse pedido tem que ser feito em janeiro. Ah, eu fiz em fevereiro. Depende da empresa. Se a sociedade quiser aceitar, ela aceita. Caso contrário, janeiro. Uma coisa é bom a gente frisar que, assim, o que está em convenção coletiva é indiscutível. Já foi ali sindicato dos empregados, sindicato dos patrões, eles se reuniram e formaram a convenção coletiva. Então, isso daqui não é ditado apenas pelo sindicato das empresas, mas também com o sindicato dos empregados. Então, isso é um acordo, é uma convenção coletiva. Então, esses itens já foram discutidos lá atrás. Então, quem somos nós para discordar de algum item que já foi discutido pela classe? Legal. E aqui fala na primeira parcela. E a segunda parcela? A segunda parcela, ela é paga até o dia 20 de dezembro. Eu quero deixar frisado aqui. O que acontece? Muitas pessoas, muitas sociedades querem adiantar esse valor. Exemplo, querem pagar em parcela única agora em novembro. Eu não posso. Por quê? Porque na segunda parcela tem os devidos descontos. A primeira parcela ela não tem desconto nenhum. Não tem desconto de INSS, não tem desconto de pensão, não tem desconto de sindicato, não tem desconto de nada. É somente metade aquilo que o colaborador faz jus. Agora, chegou em dezembro, até o dia 20 de dezembro, há-se o desconto. Tanto de INSS, pensão, tudo que há de desconto vai na segunda parcela. E muitas vezes você pode até receber menos na segunda parcela. Pode receber, não, recebe, né? Por causa dos descontos. Mas você recebe menos na segunda parcela do que na primeira. Né? Então, tomem cuidado, que às vezes a gente faz uns boletos aí. Então, tomem cuidado, porque a segunda parcela ela é menor por conta dos descontos. Então, e outra coisa também que eu queria frisar, porque assim, nós somos um escritório de contabilidade. Então, nós vemos a necessidade do nosso cliente também. E eu não posso mandar esse 13º antecipado para as empresas. Por quê? Porque se o funcionário trabalha até o dia 14, ele não faz jus ao mês de dezembro. Apenas do dia 15 para frente, ele ganha o mês de dezembro. Ele ganha aquele avo de 13º. Então, todo 13º, segunda parcela, é enviado após o dia 15 por conta desse motivo. Show. Bom, então vamos deixar bem claro aqui para os empregadores, principalmente. Vocês não podem antecipar o total do 13º em novembro ou antes do dia 15 de dezembro. E você também que já ligou no escritório, né, pediu informação, fala, posso pagar só em dezembro? Não, você não pode pagar só em dezembro, porque a primeira parcela tem que ser pago, né, até dia 30 de novembro. Agora uma perguntinha, Elaine. Se o 30 de novembro ou 20 de dezembro cair num sábado, domingo e feriado, como é que faz? Antecipa ou prorroga? Não somente o 13º, mas a gente tem que ter em mente que tudo que for trabalhista, que caia final de semana, você tem que antecipar.
antecipa para sexta-feira. Se sexta-feira é feriado, antecipa para quinta. A gente sempre pede para os nossos clientes que paguem um dia antes. Porque você pode ter problema no Pix, você pode ter problema no banco, o banco pode não debitar, e se não debitou dentro do horário bancário, no dia mesmo, você pode ter intercorrências de multas e pode ter dor de cabeça com isso. Então, se possível, antecipa um dia, porque é sempre antecipado. Tanto é que até os impostos referente a isso, igual esse ano. Esse ano, o dia 20 vai cair num sábado. Então, os impostos vão vencer impostos também, tá? Não somente o 13º ou salário, etc. Impostos também. Vem um comunicado enorme da Receita Federal dizendo que antecipa. Então, coloca-se até a data do vencimento também dos impostos antecipadamente. Legal. Agora nós temos outras gratificações. Gratificação de férias. Essa gratificação, o que acontece? Aí é para quem tem muito tempo de casa aí, né? 2006, nossa. daí quase 20 anos, né? Tem 19 anos pela frente. Então, para quem tem, né, quase 20 anos de empresa, porque essa lei aí abrangeu até quem foi registrado em 2006, ele tem 12,5% que ele pode receber, né? Ou 25% caso ele tenha 10 anos de casa. Então, juntamente com as férias, né? Então, essa gratificação você tem que ter muito tempo de casa. Mas nos procure, se você tiver alguma dúvida, a gente vai esclarecer para vocês tudo certinho. Legal. Tá? Maravilha. O que Nós mais? temos a gratificação por aposentadoria. Mesma coisa. Isso. Para quem tem mais de 8 anos na empresa, né? Isso mesmo. Mais de 8 anos na empresa. E também tem assim, eu queria trazer, que são... Você tem que ter 2 anos antes de se aposentar. E você tem que comprovar também para a empresa. Olha, eu dei entrada na minha aposentadoria, você tem até uns 60 dias para que você comprove, mais ou menos, que você comprove a aposentadoria. Aí você garante o seu emprego ou garante o pagamento do seu salário por até 2 anos. Mas você tem que ter 8 anos de trabalho na mesma sociedade. Nada mais justo, né? As horas extras. Horas extras. Isso é importantíssimo, porque a CLT, né, diz que você tem que pagar hora extra de 50, mas aqui tá vendo 60, né? Sim. E agora? A sociedade, a gente tem sempre que ir na parte trabalhista para aquilo que é mais benéfico ao funcionário. Então, se a convenção coletiva está mandando 60, mesmo que a CLT mande 50, o que está prevalecendo é o que está na convenção coletiva. E eu quero dizer também uma coisa. Um exemplo, se você troca o dia, igual agora, dia 20 é feriado, e dia 21, ele não é feriado. Então, muitas sociedades, o que acaba fazendo? Trabalha o dia 20, que é o feriado, e folga no dia 21. Isso a gente chama de dia já compensado. Então, tome cuidado que apareceu um trabalho, veio um processo desse tamanho, 300, 400, 1.000 páginas para você ler, e você vai precisar de trabalhar no dia já compensado. Se você precisar trabalhar aquele dia, por mais que seja um dia normal, você compensou, então ele é 100% de hora extra. Tá certo, que tá dizendo ali, né? Sim, então, sim. Ao domingo, feriados ou dia já compensado, Dias já era compensado. 100%. 100%. O dia todo, então, é 100%, 100%. de hora extra. Legal. Então, 60% nas horas normais do dia a dia, que você já trabalha, e o restante é 100%. Isso mesmo. E o que é esse aí? Reflexo de horas extras ou sono noturno? É porque assim, toda hora extra, igual a gente falou anteriormente, toda hora extra, todo adicional noturno, ele tem reflexo, assim como faltas, ele tem reflexo no seu descanso semanal remunerado. Então, quando eu faço essa hora extra, um exemplo, a hora extra ela é 100%. E aí ela vai ter um reflexo pelo domingo também. Então, eu ganhei ali, sei lá, R$300 de horas extras. Não, vai ser R$300 mais o DSR. Assim como comissões. Vamos supor que você fecha um contrato, você pede para o teu colaborador trabalhar. Você vai pedir para ele trabalhar e você vai pagar um valor por uma comissão para ele. Então, não é apenas a comissão,
também tem o reflexo do DSR. Então, vai ser aquela comissão dos R$ 300 mais esse reflexo. Qual o valor? Vai depender do mês, porque são dias úteis e dias não úteis, que é feito o cálculo. Então, tudo a gente tem que consultar realmente o mês que vai ser feito. Legal. Vamos Tá? lá. Adicional por tempo de serviço. Isso, isso mesmo. Vamos lá. A cada 2 anos trabalhados, o colaborador ele tem direito a 5% do piso salarial, que a gente chama de prêmio por tempo de serviço, PTS. E o que acontece? Só que, assim como aquela outra cláusula que foi de 2006, essa é para quem está na empresa até 2004. De 2005 para frente, você não faz jus. Legal. Né? Então, somente para quem está até 2004. Quem foi admitido até 31 de julho de 2004. Aí, aí ele tem 5%. Isso. Né? A partir dali, não tem mais. É isso aí. Foi extinto, né? Legal. Vamos lá, então. Adicional noturno. Perfeito. Será que tem escritório de advocacia que trabalha à noite também? Olha, é uma dúvida. Eu vou ser sincera, a gente como escritório de contabilidade, de vez em quando, lembrando na pandemia? Na pandemia a gente virava à noite, né? A gente ia dormir já com uma legislação aqui e no dia seguinte já tinha outra pra gente, né? Então, pode haver também um contrato que você tenha que fechar ou alguma coisa. Então, o adicional, geralmente, ele é 20%, só que pela convenção paga-se 30%. Então, a gente tem que seguir o que está na convenção. 30%, então, adicional. Legal. Acho que é até bom falar, né, o que é a noite, né? Porque tem gente que fala, o que é a noite? Depois das 6 da tarde? É verdade, bom falar. É das 10 até as 5 da manhã. Legal. E existe uma discussão também, Ricardo, que se é até as 5 da manhã, mas eu trabalhei até as 6. Como é contada essa 1 hora a mais, né? Então, é bom a gente sempre dar uma olhadinha, porque existe entendimento que essa 1 hora também, por mais que não esteja das 10 às 5, ela venha a ser contada como adicional noturno também. Então, tem essa discussão, tá? Maravilha. Nada mais justo, né? Porque trabalhar à noite não é complicado, né? Não é fácil. Você perde a vida, né? Você perde tempo de vida. Porque Tanto quem que dorme de manhã? Quem dorme à tarde? O horário noturno, Ricardo, só para a gente trazer para o nosso cliente. O horário noturno, ele não é 60 minutos, ele é 52,5. Então, o horário noturno, ele é muito desgastante, né? Ele te faz pensar de formas, assim, bem mais pesadas, bem mais cansativas, e por esse motivo, a hora noturna é contada diferentemente. Legal. Tá? Comissão de substituição temporária. Isso é quando você vai substituir um funcionário, numa função maior, né? Sim. Um salário maior. Sim. Então, você substitui aquele colaborador, você terá pelo menos... É importante a gente mencionar, porque, assim, às vezes a gente pensa que é só... vou trazer algo aqui de RH, né? Porque, às vezes, a gente fala assim, nossa, aquele funcionário é tão bom, mas ele é bom naquela função que ele exerce. Às vezes você quer mudá-lo de função e não funciona muito bem naquela função que você quer mudar. Então, tomem cuidado quando você for mudar um funcionário de função para ver se é o perfil dele, para ver se realmente é aquilo que ele vai desenvolver bem, para que você possa mudá-lo de função. Porque às vezes ele é bom ali, aonde que ele está exercendo aquela determinada função. E às vezes tenta mudar e não dá muito certo. Legal. Bom, o famoso PLR, já vi aqui que não é obrigatório, né? Na verdade, a PLR, ela é trazida pela Lei 10.101, mas ela não estabelece valores. Então, qual é o valor? É você e o teu funcionário que entram em devido acordo e aí você vai pagar o valor da PLR. Geralmente, eles começam a pagar pelo salário mínimo para frente. Não se tem valor, mas então é você estabelecendo. Você pode virar e falar, não, eu sou um escritório pequeno, eu não comporto todo esse valor. Então você começa ali, mas não tem valor estabelecido. Mas pode começar a pagar a partir de um salário mínimo, entrando em acordo com o teu funcionário. É importante sempre seguir, né, Ilane, as empresas grandes. As empresas essas grandes começaram lá atrás, e agora a maior parte das empresas tem. Eu acho muito justo, porque os funcionários, eles colaboram pelo sucesso da empresa, né? Sim. Então,
Eu acho que as empresas devem sim adotar, né? Mesmo não tendo validade aí, né? Não sendo obrigatório, mas devem sim adotar, né? Sim, sim. Auxílio alimentação, isso é importantíssimo também. As empresas elas fornecem 46,10 na data de hoje, né? 46,10. E é importante a gente dizer aqui que são por dias trabalhados, né? Dias úteis. Então, se eu tive falta, né? Então é discutível. Se você for fazer algo que é mais benéfico para o colaborador, você pode fazer. Mas a convenção diz que dias a serem trabalhados dentro do mês. Tá, então é 46,10 Uhum. trabalhados. E nas Isso. férias? Por isso mesmo. Então, você não está trabalhando ali nas férias. Então, discute-se que é você e o teu colaborador. Se você, uma vez que você paga todo o benefício pro funcionário, aquilo se torna obrigatório. Então, se eu paguei nas férias, se eu paguei com falta, se eu paguei no auxílio doença ou alguma coisa, vira um direito adquirido. Tá, então uma vez pago, não pode mais voltar. Então, Isso mesmo. mas na verdade eu não preciso pagar nem nas férias, nem nas faltas. Nem nas faltas. Legal. E aí tem uma parte aqui que pode ser descontado também até 20%, né? Isso. Caso sua empresa seja cadastrada no PAT, que é o Programa de Alimentação ao Trabalhador, né? Então, você ali inscrevendo no PAT, você pode estar descontando até 20% do valor que você fornece do refeição. Legal ali, ó, que você pode ter um refeitório, né? É. Aí você não precisa mais pagar o vale refeição, né? Isso, se você fornece o lugar para o colaborador estar se alimentando e tudo mais. Mas a maioria, né? A maioria é Mas home office também, né? Então é complicado, né? É. Vai vir na empresa só para se alimentar, fica meio... É um bom questionamento que você trouxe. Por quê? Ah, eu estou em home office, eu tenho que pagar? Sim, você tem que pagar. Né? Ah, mas ele vai comer na casa dele? Sim, tenho que pagar. Porque ele está gastando, né? Na verdade, ele está gastando. Mesmo se ele for fazer a comida, ele vai ter que comprar. Né? Então... Existem benefícios, inclusive, que você pode transferir um saldo para o outro. Ali, então, né? Ele é alimento, refeição e alimento é refeição e alimentação. Então, um recebe só no mercado e o outro no iFood, um exemplo, né? Então, você pode jogar dentro do aplicativo, você pode transferir saldos entre eles. Bacana. Mas é muitíssimo importante. Tem que ser para alimentação. Ah, eu tenho aqueles cartões que é discutível, tomem cuidado. Porque tem cartão que ele fornece como se fosse um cartão de crédito ou um cartão de débito. Então, eu posso comprar qualquer coisa com aquilo. Tomem cuidado. Porque o benefício que está falando aqui é alimentação e refeição. Inclusive, tem até a cláusula ali, né, que você pode, mediante solicitação dos empregados, substituir o refeição por alimentação. Isso. Ou alimentação por refeição, né? Mas eu não posso substituir por um cartão de crédito. Senão eu posso comprar roupa ou ir no shopping, qualquer coisa, né? Então, aí sai totalmente do propósito, né? Que é a alimentação. Perfeitamente. Ótimo. Auxílio transporte. É o Vale Transporte, o VT, né? Isso VT normal, mesmo. Né? Você é obrigado a fornecer, né? Eu posso fazer uma pergunta para você? Pode. Posso pagar em dinheiro? Isso é o que mais a gente ouve, Não recomendamos pagar nenhum benefício em dinheiro. Por quê? E eu vou falar o porquê. Se você quer dar o combustível para o seu colaborador, você pode. Quando a gente fala em transporte, é transporte público. Então é metrô e ônibus. Se a pessoa pega Uber, pega carona, vai a pé, vai de bicicleta, usa outro meio, e você quer pagar outra coisa, coloque um combustível. Auxílio combustível. É combustível. Né? Porque o transporte, inclusive o transporte, se o funcionário ele fala para a empresa que utiliza e ele não utiliza, ele pode até ser demitido por justa causa. Correto. Então é seríssimo. Se acontecer ali algum acidente com o funcionário, é super perigoso também. Então, ele está usando o transporte público? Perfeito. Vale transporte, descontou 6% do salário dele. Eu posso descontar até 6%. Passou disso é combustível, passou disso é auxílio, passou disso é qualquer outra coisa, mas que não seja vale transporte. Tem que colocar o crédito no cartão do transporte. Maravilha. Assistência médica. Quem tem mais de 20 funcionários, então, é obrigado. É isso mesmo, perfeitamente. Legal. E pode aí, ser descontado 5% ali, né? Isso mesmo. Legal.
Auxílio doença. Sim. Esse aqui é com o filho que é portador de alguma necessidade especial, né? Isso mesmo. Então tem ali que tem que ser pago uma parcela, né? Na verdade, você tem que comprovar também que o filho precisa desses cuidados especiais, né? Então, você traga um laudo para a empresa ou alguma coisa, então você pode ser ressarcido. E tem também o prazo, mais para frente a gente vai falar, o tempo que você pode ficar cuidando desse filho em casa, cuidando, né, do filho menor de 14 anos, a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Legal. Então, comprovou, lá com os documentos hábeis, ele vai ter um piso salarial por ano. Isso né? mesmo. Maravilha. Aí, agora, auxílio morte funeral. Esperamos que não utilize tão Nunca cedo, né? utiliza. Mas, se a empresa não tem, né, um programa, né, que cuide dessa parte, aí ela tem que pagar também, naquele momento de dor da Seguro, né? Um seguro pessoa, de vida, alguma um coisa seguro assim, de né? vida, isso. Caso não Seguro tenha um seguro de funeral. vida, né, um seguro funeral, alguma coisa, ele tem que pagar ali essas custas, né, para o colaborador ou para o familiar do seu colaborador. É um salário nominal do funcionário, né? Isso mesmo. Então, se ele ganha lá o piso 2.100, vocês vão pagar 2.100. Se ganha 10 mil, vocês vão pagar 10 mil reais para Caso não tenha o programa. Plano, né? Isso mesmo. Auxílio creche. O auxílio creche é bom a gente ver certinho, porque assim, qualquer pessoa tem direito? Não, não é qualquer pessoa. Você tem que comprovar que você paga uma babá, que você paga uma creche, é um reembolso, olha o termo, reembolso. Então, se você está tendo uma despesa com um filho de quase 7 anos, é um dia antes dele fazer 7 anos. Então, de 6 anos, 11 meses e 29 dias. Então, um dia antes de fazer 7 anos, você tem que pagar, mas assim, a empresa tem que reembolsar, mas contanto que apresente esse comprovante de que você tem aquela despesa com esse filho. A despesa na creche ou se tem uma babá, tem que ser registrada em teu nome e aí esse valor do salário dela é repassado. Legal. E até 40% do piso salarial. Perfeitamente. Então, 40% hoje de 2.100. Então, esse mesmo. é o máximo que a empresa é obrigada a pagar, né? Isso mesmo. Maravilha. Outros auxílios. Complementação do auxílio previdenciário. Isso mesmo. Essa complementação é um pouco coisa de contador. Porque, assim, é feita uma conta que a empresa ela tem que pagar até... Porque, assim, ó, o salário dele, um exemplo, 2.100. Ele não vai receber esse valor de 2.100 pelo INSS. Então, a empresa tem que complementar o valor dele para que chegue até o valor que ele recebe do salário dele como auxílio previdenciário. Entendi. Nossa, bem complicado essa cláusula. Ela é um pouco complexa. Maravilha. Mas também é assim. Eu vou dar um exemplo. Vamos trazer um valor menor. Vamos supor que o salário dele é R$1.000. Aí ele está recebendo ali da Previdência R$300. A empresa ela tem que complementar até 50%. Então, o nosso valor aqui base é R$500. Ele está recebendo da Previdência 300, a empresa complementa com esses 200. É esse que é o valor. Então, por isso que, tendo dúvida, procure a contabilidade. Mas é feito um cálculo... Então, e detalhe, para ser reembolsado, ele tem que apresentar o documento do INSS. Porque como que você vai saber o valor que ele está recebendo? Correto. A gente não sabe. Então, ele tem que trazer aquele valor para a gente poder calcular esse 50%, que seria a diferença que a sociedade paga. Legal. Tá? Aí temos seguro de vida, que eu já vi aqui que não é obrigatório, mas é aquele negócio. A gente viu lá até o auxílio funeral, né? Se você não tiver, você tem que pagar lá, né, um valor quando a pessoa falece, no caso, né? Então, se você tiver um seguro de vida, fica muito mais fácil. Sim. E assim, né? Para você ter um colaborador ativo na sua empresa, quanto mais benefício, melhor é. Sim. Então, eu sugiro a todas as empresas que contratem seguro de vida, porque nada melhor ter a segurança, né, um funcionário, né, ter a segurança. Poxa,
Se acontecer alguma coisa comigo, um acidente, alguma coisa, eu tenho, pelo menos meus herdeiros vão ter alguma coisa, né? Então, Não vai dar trabalho, né, depois. Mesmo não sendo obrigatório aqui, eu acho super viável que as empresas façam. Porque também não é um bicho de 7 cabeças e não é tão caro como imaginam. Eu vou trazer também 2 itens aqui. Caso a empresa tenha a previdência privada que ela, né, utiliza ali para os colaboradores, então ele pode acionar também a previdência privada e também esse valor, ele não tem que pagar o resto da vida. São 60 dias após o afastamento. Então, os 15 primeiros dias do afastamento, a empresa paga o valor do salário. Perfeito. Do 16º para frente é a previdência. Então, do 16º até o 70º, né? Até 60 dias após o afastamento, a empresa tem que fazer essa complementação, tá? Só para a gente trazer. Legal. Bacana. Isso aqui eu acho que já caiu por terra aí, porque no E-Social você é obrigado a fornecer tudo na hora, né? Então você não tem mais 72 horas para anotar uma férias, né? Ou um 13º, alguma coisa, um aumento de salário, um reajuste. Aqui vai direto no E-Social, né, Elaine? Se eu faço o reajuste hoje, amanhã ou até à noite, já aparece na carteira de trabalho. Já aconteceu, e eu vou ser bem sincera, de colaborador, de sociedade, que pediu para a gente alterar o salário. Olha, altera o salário de tal colaborador, a gente vai lá e altera o salário da pessoa. Só que ela já recebeu aquela comunicação na carteira digital. Então, não tem como você mudar mais. Se você deu esse reajuste, vai ficar aparecendo na carteira digital. Então, assim, é bom se programar, coloca uma data, aviso de férias também. Tomem cuidado, porque as férias também. Um exemplo, eu dei as férias ou já liberei as férias para a data X. Eu pensei melhor, não vou dar. Só que você já emitiu o aviso de férias, aquilo já está na carteira de trabalho do colaborador. Então, para você cancelar essas férias, tem que vir por parte do colaborador um comunicado por escrito dizendo: eu quero cancelar as minhas férias. Aí sim a gente pode cancelar. Por quê? E se ele comprou passagem? Se ele já programou uma férias? As despesas dessa de viagem é por conta da sociedade. Então tem que tomar cuidado. Emitir férias, já está tudo certinho com o colaborador, aí passa para a contabilidade e a gente vai fazer essa emissão. Por quê? Por conta do E-Social, tudo já é comunicado automaticamente. Tá? Maravilha. Vamos lá então, contrato de experiência. A CLT diz que é até 90, mas aqui diz que é 60, correto? Então o que vale é aqui. Não. Máximo de 60 dias, né? Sim, o que você pode fazer também? Eu tenho lá 30 dias de... Tem pessoas que colocam, você pode brincar aqui dentro desses 60. Eu posso colocar 30 mais 30, porque ele é prorrogável. Só que ele é prorrogável uma vez apenas. Pode ser pelo mesmo prazo ou não. Existem convenções coletivas que trazem pelo mesmo prazo. Mas aqui não é o nosso caso. Então, você pode contratar por 15 dias e depois prorrogável até os 60, até completar os 60 dias. Você pode fazer. Só que, para que serve isso? Para que serve? Porque se ele estiver dentro do prazo da experiência, não há o aviso prévio. Então, se você viu que o colaborador não vai se dar bem, não está exercendo bem ali a função, não está, né, satisfazendo ali as necessidades da empresa, você pode mandá-lo embora, pode aguardar o prazo, ou então pode mandá-lo embora. E quando você manda embora, vamos supor que você mandou embora, eu contratei por 30, prorrogável por mais 30. E ele trabalhou 20 dias, então vai faltar 10 dias para completar. Eu pago 50% ao que falta para terminar. Então, que nesse caso, como são 10, eu pagaria mais 5 dias. Show. Maravilha. Aí tem o contrato determinado, não pode ultrapassar a 1 ano. Isso, maravilha, porque senão pode. Senão não é mais determinado, né? É maravilha. Bom, carta de referência, acho que é o básico do básico que você tem que fornecer. É obrigatório. Né? Por mais que você não goste ali do serviço do colaborador, ele não prestou um bom serviço, ou infelizmente, né, aconteceu alguma coisa, mas é obrigatório. Exceto nos casos de rescisão por justa causa. Por justa causa, isso. Maravilha. Mesmo. Aí nós temos o aviso prévio e indenização especial. Vamos lá. Isso é interessante. Essa indenização, existem algumas cláusulas que elas são
elas precisam de outra coisa para complementar. Que nem nesse caso, o colaborador ele tem que ter 5 anos, pelo menos, na sociedade. E aí você vai ter ali a indenização e tudo mais, mas também, ó, aos empregados que contarem com 45 anos de idade, mais 5 anos de empresa. Então, assim, são cláusulas condicionadas. Ah, eu trabalhei na empresa, tá, tudo bem, você tem 45? Então você não faz jus. Ah, eu tenho 45, tem 5 anos de sociedade? Não, então não faz jus. Aí ele vai ganhar um salário nominal, né? Isso mesmo. Legal, maravilha. Aviso prévio, redução de jornada. Acho que isso é legal, né? Tá. Isso já tá na CLT também, mas Sim, é legal eles informar. trouxeram. Porque assim, quando é bom comentar, porque muitas coisas vêm pra gente assim. O funcionário pediu demissão. Vamos à sociedade. A sociedade mandou embora. Mandei o funcionário embora com aviso trabalhado. Então, aquele colaborador ele vai trabalhar 23 dias corridos, ganhando 7, ou ele vai trabalhar 30 dias, saindo 2 horas mais cedo. Essas 2 horas é para que ele procure outro emprego. E esses 7 dias é para que ele procure outro emprego. Então, ele foi demitido. Pediu demissão, não tem direito a essa cláusula. Então, pediu demissão, 30 dias corridos. E uma coisa que eu vejo muitas questões que acontece lá no escritório é, se ele opta por sair 7 dias antes, o aviso dele vai contando. Exemplo, deu o aviso no dia 1º. Aí vai contar os 30 dias e tal, vai trabalhar até o dia 23. Mas o aviso dele é até 7 dias posterior. Então, até o dia 30. Quando que vai ser o pagamento? Vai ser, tudo bem que como tem salário, vai ser no 5º dia útil. Mas vamos supor que terminou no dia 1º, você tem 10 dias para pagar. Então, não é porque trabalhou os 23 que no dia seguinte vai receber. Entendeu? Você tem que esperar completar os 30 dias, mesmo que trabalhou só 23. Uma parte importante também dizer que é o seguinte, a escolha é do empregado, que a gente viu ali, né? Não é do empregador. Então, o empregado decide se vai entrar 2 horas mais tarde, vai sair 2 horas mais cedo, ou vai pegar os 7 dias, né? Que tá ali, ó. O empregado deverá optar, né? Sim. Então, isso é importante. Não é o que o patrão vai falar, não. Você vai sair... Não, é o empregado que opta, né? Vamos lá. Proteção, maternidade a paternidade. Isso é aquele... uma estabilidade depois do salário maternidade, né? No caso das mães, tem dois itens aqui. Tem da mãe e tem do pai. Então, a empregada, ela tem direito a 190 dias após o parto. É bom a gente mencionar aqui, porque existem convenções que trazem que tem que aguardar. Tem que aguardar. Mas, se você for até o sindicato, for fazer ali a sua rescisão de contrato com assistência jurídica, ela tem que assinar dizendo que ela não quer ou dizendo que ela abre mão. Você não pode mandar uma pessoa embora na estabilidade sem ter a participação jurídica do sindicato. A maioria das convenções coletivas, elas trazem que é obrigatória a homologação. Então, você tem que levar até o órgão competente, até o sindicato competente. E aí, ela tem que assinar e ela tem que estar ciente. Então, eu tô falando isso porque muitas mães querem ficar com seus filhos, elas não querem voltar a trabalhar. Mas, em contrapartida, a empresa não pode mandar embora ou tem que indenizar, então fica essa questão. Então, vou fazer aqui um acordo entre as partes, vou ficar aqui por debaixo dos panos. Não, isso tem que ser levado a um escritório, ao sindicato, tem que fazer a homologação tudo correta e o pai ou a mãe tem que assinar lá dizendo que está ciente de que tem aquela estabilidade, está abrindo mão ou que está sendo indenizado ou alguma coisa do gênero. Legal. Então, geralmente são 4 meses de auxílio maternidade, né? Então, são 120 dias. Depois que ela retorna,
aproximadamente mais 70 dias de estabilidade, né? Isso, São porque 4 são meses, 120 dias. 190 dias após o parto. Isso. Então vai ter 4 meses, né? Isso, Que é o auxílio maternidade, né? isso, 120 dias, então mais 70 dias, mais 2 meses e 10 dias. Aí perfeitamente. sim acabou a estabilidade. Aí acaba a estabilidade. Aí é bom a gente sempre dar uma olhadinha nas férias. Caso você queira fazer um acordo, né? A colaboradora ela quer sair, quer ficar com o filho ou alguma coisa, dá uma olhadinha nas férias. Às vezes ela já, nesse período todo, adquiriu férias, então tem mais ali 30 dias. Também passa, né, dentro dessa estabilidade que tem, né? Então é bom sempre dar uma olhadinha para não correr o risco, né? Legal. Serviço militar, estabilidade. Quem vai servir o ensino militar, o Exército, Marinha ou Aeronáutica, né? Passou muito tempo teu também, né, Oh, Ricardo? eu fiquei nesse período, na verdade eu estava desempregado e eu fiquei sem poder arrumar emprego, sabia? Eu não podia arrumar emprego com carteira assinada. Verdade. Antes as empresas não tinham, né, assim, não dava muito crédito ao novinho, né, ao novinho. É isso mesmo. É verdade, Então mas são ele o quê? tem 60 dias ali após o término depois que ele jura a bandeira e tudo mais, ele Legal. tem 60 dias ali de Todo período estabilidade. militar ele não pode ser dispensado e depois 60 dias, né? Perfeito. Lembrando que esse período militar, ele tem que ficar registrado porque existe fundo de garantia. Então, se ele ficou afastado pelo período militar, ele vai ficar ali recebendo, você vai ter que pagar a guia de fundo de garantia, que é os 8%, mensalmente ali para ele. Né? Então, por isso que muitas empresas não gostam de contratar quem está em prestação de serviço militar, ou então quem está ali, né, ainda não foi dispensado. Por esse motivo, a maioria das empresas fazem isso. Legal. Tá? Aí garantir o empregado com sequelas para se readaptar. Ah, tá. Isso aqui tem que tomar muito cuidado, né? Por quê? Às vezes a pessoa fica afastada do INSS e quando ela volta do afastamento, ela precisa de reabilitação. Então, um exemplo, às vezes não pode ficar muito tempo sentada, ou não pode ficar digitando muito, por quê? Porque estava com tendinite ou alguma coisa, ela tem que ser readaptada naquele serviço. Né? Ou você dá um equipamento de trabalho para ela, né? Aqueles EPI para ela ali se reabilitar, mas você tem que ter essa reabilitação com a colaboradora. Legal. Estabilidade e aposentadoria. Certo. Esse daqui é bom a gente falar que, assim, o empregado, ele não pode ser mandado embora 2 anos antes do seu período da aposentadoria. Caso ele apresente a cartinha, fala, não, mas espera aí, eu estou no meu período aqui de aposentadoria, então ele tem 8, tudo é condicionado. Então, ao empregado que conte no mínimo 8 anos de tempo na sociedade. Então, essa também é uma cláusula condicionante. Então, ele tem que ter 8 anos de trabalho na mesma sociedade e são 2 anos antes da aposentadoria. Então, você não pode também ali mandá-lo embora. Tem que ter a garantia do emprego. Legal. Aí tem essa outra estabilidade que é muito legal, né? A estabilidade provisória, o empregado que retorna de afastamento por doença. Isso. Então, a pessoa teve uma doença, retornou. Então, fica limitado ali a 120 dias, né? Isso mesmo. A partir da alta médica. Sim, mas assim, um exemplo. São até limitado a 120 dias. Então, se a pessoa ficou 30 dias afastada, não são 120 a estabilidade dela. São 30 dias. É pelo período que ela ficou afastada pelo INSS. Legal. Controle eletrônico e alternativo de ponto. Esse é o famoso livro de ponto, antigo livro de ponto, né? É bom que a sociedade ela tenha, mas assim, o obrigatório mesmo a partir de 10 colaboradores. Né? Então, assim, se tem um funcionário só, porque a gente vê que as convenções coletivas, principalmente dos advogados também, eles trazem 8 para baixo. Né? Então, assim, se você é uma empresa, uma sociedade pequena, você não tem essa obrigatoriedade do ponto. Mas passou isso, ou então se você quer ter um controle melhor, ou então se há ali, não, eu vou começar a fazer um banco de horas, então vou começar a anotar, eu falo para minha colaboradora, ela anota aqui no ponto dela, então ela pode ali estar trazendo e ter esse controle sem problema nenhum. Legal. Aí vamos lá para as faltas, ausências legais. As Falta faltas... justificada e injustificada aí, né?
Lembrando que, assim, tudo que for melhor para o colaborador, para o funcionário, eu vejo assim que às vezes a pessoa fala, olha, liga lá pra gente no escritório e fala assim, meu funcionário faltou porque foi levar o cachorro para tomar vacina. Isso é abonado? Não, não é abonado. É só faltas médicas e odontológicas. Mas aquilo vai trazer para o colaborador uma preocupação, ele não vai trabalhar bem, ele não isso e não aquilo. Então, se a sociedade quiser abonar, ela pode. É um bem para o funcionário, mas se ela quiser descontar, ela desconta também. Né? O que eu quero dizer é que, assim, às vezes, olha, eu posso não descontar? Sim, você pode não descontar, né? Faz um acordo com ele e tudo mais e não descontar. Mas é só médico e odontológico, e bom trazer também que esse atestado médico e odontológico, as sociedades têm que validar no CFM, que é o Conselho Federal de Medicina, para saber a veracidade desse atestado. Então, tomem cuidado, porque a gente já pegou muitos casos do colaborador, sei lá, vai num médico ou conhece alguém que trabalha em algo de medicina ou alguma coisa, pega um atestado que não tem validade. Esse atestado tem como as empresas, as sociedades, estou falando isso no geral, tem como as empresas e as sociedades verificar a veracidade desse atestado. E não tendo a veracidade, pode ser mandado embora até por justa causa. Legal. Aí nós vimos ali, ó, 5 dias corridos em virtude de falecimento do cônjuge, ascendentes, descendentes ou pessoas que comprovadamente vivem sua dependência econômica. Então, nada mais justo, né? 5 dias normal. 5 dias também em virtude do casamento, né? Dias consecutivos. Até 7 dias para acompanhamento do filho menor de 12 anos de idade ao médico sem limite de idade, se o mesmo for inválido. Eu queria trazer esse aqui, ó, que muitas pessoas perguntam 5 dias úteis. Então, se a pessoa casou no final de semana, não é dia útil. Começa a contar, né, na segunda-feira. Tá. Certo? Ok. Então, vamos lá. Aí, pelo menos 3 dias úteis no caso de licença paternidade, tá? Então, se ele teve o filho, ele vai ficar 3 dias úteis, né? Aí, um dia coincidente para o dia do aniversário do empregado. Pô, isso é legal. Legal. É o day off, é o né? Day off. Tem. Isso então, mesmo. Fez aniversário, ele tem o dia lá ele folga. Sem desconto. Então, por até 40 horas para acompanhamento médico do ascendente, sogra maior de 65 anos, né? Ou comprovadamente mas desde que seja dependente. Economicamente, olha lá. Isso mesmo. Mediante a compensação a critério da sociedade. Isso aí, maravilha. Em caso de internação hospitalar, filho menor de 14 anos, a empregada mãe terá direito a se ausentar-se do trabalho período que permanecer internado, sendo justificado até o limite de 5 dias. E outros 5 poderiam se alertar em banco de horas. Se tiver banco de horas, então pode ser mais 5, né? Isso mesmo. Então, legal. Atestado médico do sindicato. O que é isso aí? Que foi o que a gente estava falando. E aqui, ó, existem sociedades que permitem que o colaborador, a gente vai falar um pouquinho para frente, mas que vão até o sindicato para poder, sei lá, fazer uma cartinha de oposição, fazer alguma coisa. Então, tem sociedade que abona também essa falta. Legal, maravilha. Provas escolares. Então, os empregados estudantes menores de 18 terão saída antecipada em 1 hora ao final do expediente, em dias de provas finais, tá? Então, ele comprova que tem uma prova final, semestre ou anual, ele consegue sair 1 hora antes, né? Bom, tranquilo. Agora vamos lá, férias, início de férias. Isso é muito complicado, né? Não pode iniciar sábado, domingo e feriado, né? Porque assim, o dia já foi compensado. Aqui a gente até traz para o nosso cliente, para não ficar muito bagunçado na cabeça, até quando eu posso dar férias? Olha, trabalha até quarta. Aí quando chega quinta, já não vem mais. Então, para poder ficar isso fixado na mente. Por quê? Porque eu não posso começar na sexta-feira. Ou você começa segunda, terça ou quarta, né? Ou então, porque na sexta-feira ele já trabalhou a semana inteira para compensar o sábado e ganhar o domingo. Então ele não pode começar na sexta, né? É por isso mesmo. E eu queria trazer também, porque se você for dar férias coletivas,
Que nem agora no final do ano, muitas empresas, muitas sociedades pedem férias coletivas. O dia 25 de dezembro e o dia 1º de dezembro não é computado. Então, se for pegar, 30 dias direto, vai acabar sendo 32 dias. Então, tem que tomar cuidado com isso. Por quê? Porque o dia 25 do 12 e o dia 1º do 12 não entra como férias coletivas. Se for férias corridas, tudo bem, são 30 dias normalmente. Mas, se for dias de coletivas, férias coletivas, não entram esses 2 dias. Fantástico. Aí tem uma extensão de direito às férias, isso está na CLT, né? E, quem tiver 14 dias ou mais tem direito a 1/12, né? Sim, sim. Que foi o que a gente estava falando, ele tem que trabalhar, por isso que a gente não pode enviar o 13º antecipadamente, justamente por causa disso. Correto. Ele ainda não tem o direito. E ali está dizendo que tem também a 1/3, isso é constitucional, né? Então, Sim. tranquilo. Vamos lá, uniforme. Uniforme ou EPI? Então, são fornecidos gratuitamente. Pô, nada mais justo, né? Sim, assim, o EPI é equipamento de proteção individual. Na sociedade, é um pouco mais difícil, né? Ter um serviço assim meio periculoso ou alguma coisa do gênero. Mas igual a gente estava falando, numa reabilitação. Numa reabilitação, você tem que trazer. Ou então, ali naquela sala ao lado é muito barulhenta. É muito barulhenta. Vamos supor que seja um escritório que é dentro de uma outra... que tenha outras empresas perto, que é muito barulhento. Então, você tem que trazer aquele protetor auricular ou alguma coisa do gênero. Mas, se precisar, é obrigatório e a empresa que tem que fornecer. Aí nós temos a publicidade, que as empresas devem tomar, que os funcionários tenham conhecimento da convenção coletiva. Nós já estamos fazendo um trabalho aqui. Então, o funcionário que estiver assistindo aí ou ouvindo o nosso podcast já tem a convenção coletiva completa em mãos. Isso, né? E caso, né, não tenha o nosso podcast, as empresas têm que afixar a convenção coletiva num lugar onde tenha a movimentação ali dos funcionários para que ele tenha o acesso também. Aí tem contribuição sindical lá da sociedade, tem que pagar, isso aí a gente não precisa falar, né? Isso já é normal. Eu queria trazer só um item, porque a partir de 2023 saiu um acórdão que os funcionários, né, teriam que fazer o pagamento. E o patronal, ele está trazendo também, em cima de 2023, essa obrigatoriedade do pagamento. Mas desde que eles deem um prazo para oposição ao pagamento. Correto. Né? Então, assim, a sociedade que não queira pagar, não queira fazer parte, né, da convenção coletiva. Mas, assim, lembrando que é bom fazer parte do sindicato. Por quê? Porque você também é informado, você tem ali todas as informações. Mas caso você não queira, você tem que fazer uma cartinha de oposição e eles falam que pode mandar até por e-mail. Mas o valor é baixo, R$150, R$300 acima de 50 funcionários. Tá legal. Igualdade salarial. Foi o que a gente trouxe. Se eu tenho um funcionário que já está na mesma função, eu tenho que pagar o mesmo salário para ele. Certo. Conhecimento dos direitos para empregados em união homoafetiva. Dependentes legais. Quando tem dependente legal, né? Tranquilo, né? Uhum. Descumprimento. Multa. Então, quem não cumprir a convenção vai pagar 10% do piso salarial por infração. Isso mesmo. 10% do piso. Então, a gente está falando de R$210. Para cada infração. Para cada infração. Para cada cláusula não correspondida aí no caso, né? Perfeitamente. Disposição transitória, aplicação da convenção e diferença retroativa. Está terminado, né? O que é o retroativo foi aquilo que a gente falou de pagar as diferenças salariais, mesmo que eu paguei uma férias e tudo, de agosto para frente, saiu a convenção coletiva posteriormente, então eu tenho que trazer essas correções e tudo mais. O que eu queria deixar um adendo para você, dono de sociedade. Você não pode ver o teu colaborador como um adversário. Nós temos um slogan na CPA que chama Juntos Somos Mais Fortes. Então, a gente preza o nosso colaborador, porque é ele quem é a cabeça pensante, é ele quem vai tratar bem os teus clientes. Né? É o teu funcionário que está te ajudando no dia a dia. É o teu funcionário que está trazendo ali, tratando bem o teu cliente, né? Vai servir até um café,
sabe? Vai fazer toda a diferença. Então a gente não pode ver o nosso funcionário como nosso adversário. Se isso está acontecendo na tua sociedade, converse, sente, faz o que nós estamos fazendo aqui, converse com o teu funcionário, explica para ele, tenha o pensamento empreendedor, né? Conversa com ele, olha, o que a gente pode fazer para melhorar? Porque também o colaborador tendo toda essa mente evolutiva de empreendedorismo, ele vai abraçar a sociedade como um dono também. Então, o que ele vai fazer? Ele vai trabalhar melhor, vai trabalhar menos cansado, vai trabalhar menos preocupado com as coisas. Então, ele vai estar ganhando bem, ele vai estar tendo uma PLR, ele vai estar tendo um dia de descanso no day off dele, e ele vai ser ali o seu parceiro, porque você tem muitas coisas a resolver. Você vai estar numa audiência, você vai estar atendendo coisas bem dificultosas, na qual o teu colaborador vai estar caminhando com você, se empenhando e tá trabalhando junto com você. Então, traga o seu colaborador para ser o seu parceiro, para ser esse pensamento positivo, para estar ali trazendo boas energias, para estar trazendo ali um alívio para você, porque também a gente sabe que não é fácil, né? É um leão por dia, né, Ricardo? Com certeza. Bom, muitíssimo obrigado por essa aula tremenda. Perfeitamente. E para vocês aí, ó, a CPA Prime é especialista em advogados e advogadas de todo o Brasil. Então não esqueça aí de dar o like e seguir a gente para não perder esse material tão precioso que nós soltamos diariamente. Muito obrigado, pessoal. E eu peço também que se você tem alguma dúvida, teve alguma dúvida, às vezes a gente fica um pouco nervoso com as câmeras, alguma coisa, me procure, meu nome é Elaine, me procure, tem o nosso telefone nas redes sociais, tem também as nossas redes sociais, me procure, eu tenho enorme prazer em atendê-lo, sanar todas as dúvidas, e se ficou alguma coisa que eu estava meio que nervosa, por favor me procure, adoro os feedbacks. Até logo, Um pessoal. abraço, até mais, pessoal. Muitíssimo obrigado. Tchau, tchau.